Coreia do Sul, um dos países mais impressionantes do mundo moderno. Localizada no leste da Ásia, essa nação se destaca por reunir em um único território uma combinação única entre tecnologia avançada, cultura milenar e paisagens naturais surpreendentes. Ao longo do país, é possível encontrar desde cidades altamente desenvolvidas, com arranha-céus futuristas e infraestrutura de ponta, até templos históricos, montanhas imponentes e cenários naturais preservados. Essa mistura entre tradição e modernidade faz da Coreia do Sul um dos lugares mais fascinantes do planeta na atualidade. Além disso, o país também ganhou destaque global por sua influência cultural, especialmente na música, no cinema e na tecnologia. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos fatos mais interessantes sobre a Coreia do Sul, passando por sua geografia, cultura, economia e muito mais. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar explorando conteúdos como este. Número 1. O território e suas paisagens. A Coreia do Sul é um país marcado por um relevo predominantemente montanhoso, onde cadeias de montanhas se espalham por grande parte do território, criando paisagens naturais impressionantes. Em várias regiões, essas montanhas avançam até o litoral, formando cenários únicos entre florestas densas e o mar. Já no oeste e em algumas áreas do sul, surgem planícies mais amplas, onde se concentram cidades e atividades agrícolas. Mesmo com toda essa diversidade, apenas uma pequena parcela do território é realmente adequada para cultivo, o que ao longo do tempo influenciou diretamente a forma como o país se desenvolveu. Além disso, a Coreia do Sul também abriga milhares de ilhas, em sua maioria pequenas e pouco habitadas, que ajudam a compor a riqueza natural do país. Número 2. Capital. Seul é a capital e maior cidade da Coreia do Sul, sendo considerada um dos principais centros econômicos, tecnológicos e culturais do mundo. Com uma população que ultrapassa os 9 milhões de habitantes, a cidade se destaca pelo seu rápido crescimento ao longo das últimas décadas, especialmente após a Guerra da Coreia. Esse desenvolvimento acelerado ficou conhecido como o Milagre do Rio Han, transformando Seul em uma das metrópoles mais modernas da Ásia. A cidade abriga sedes de grandes empresas globais como Samsung, LG e Hyundai, além de possuir uma infraestrutura altamente avançada e um dos sistemas de transporte mais eficientes do mundo. Apesar da modernidade, Seul também preserva importantes elementos históricos, como palácios, templos e bairros tradicionais que remontam à dinastia Joseon. Entre os principais pontos turísticos estão o Palácio Gyeongbokgung, a Torre de Namsan e o Rio Han, que corta a cidade e desempenha um papel importante na vida urbana. Número 3. Sistema educacional. A Coreia do Sul é reconhecida mundialmente pelo seu alto nível educacional, sendo considerada uma das nações com melhor desempenho acadêmico do mundo. O país possui praticamente 100% da população alfabetizada, resultado de décadas de investimento em educação e desenvolvimento humano. Os estudantes sul-coreanos passam grande parte do tempo dedicados aos estudos, muitas vezes frequentando escolas durante o dia e cursos complementares no período da noite. Esse sistema é conhecido por ser altamente competitivo, especialmente na preparação para o ingresso em universidades de prestígio. Além disso, a educação no país é fortemente integrada com tecnologia, com o uso de recursos digitais e métodos modernos de ensino. Apesar dos excelentes resultados, o modelo educacional também é frequentemente associado a altos níveis de pressão entre os estudantes. Ainda assim, esse foco na educação foi um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento econômico e tecnológico da Coreia do Sul nas últimas décadas. Número 4. Estilo de vida. O estilo de vida na Coreia do Sul é marcado por uma combinação entre hábitos tradicionais e uma rotina altamente moderna e dinâmica. A população se destaca por manter uma alimentação equilibrada, baseada principalmente em arroz, vegetais, peixes e alimentos fermentados como o kimchi, que é um dos pratos mais tradicionais do país.
Esse tipo de alimentação, aliado a uma cultura que incentiva o movimento e o uso frequente de transporte público, contribui para baixos índices de obesidade em comparação a outros países desenvolvidos. Além disso, o sistema de transporte é altamente eficiente, o que faz com que grande parte da população utilize metrôs e ônibus no dia a dia. A rotina nas grandes cidades costuma ser intensa, com longas jornadas de estudo e trabalho, refletindo o alto nível de competitividade presente na sociedade. Ao mesmo tempo, o país também valoriza momentos de lazer, cultura e convivência, com forte presença de cafés, tecnologia e entretenimento no cotidiano das pessoas. Número 5. Cultura e entretenimento. A Coreia do Sul tornou-se um dos maiores centros de influência cultural do mundo nas últimas décadas, especialmente através do fenômeno conhecido como Onda Coreana. Esse movimento impulsionou a popularidade da música, do cinema e das produções televisivas do país em escala global. O K-pop, por exemplo, conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, com grupos que se destacam não apenas pela música, mas também pela produção visual e performance. No cinema, a Coreia do Sul ganhou ainda mais reconhecimento internacional após produções de grande impacto, como o filme Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme. Além disso, os chamados doramas, séries coreanas, tornaram-se extremamente populares em plataformas de streaming. Esse crescimento cultural contribuiu diretamente para o aumento do turismo e da influência global do país. Dessa forma, a Coreia do Sul consolidou-se como uma potência não apenas econômica, mas também cultural. Número 6. Economia e desenvolvimento. A Coreia do Sul é hoje uma das economias mais avançadas do mundo, resultado de um crescimento acelerado que ocorreu principalmente a partir da segunda metade do século XX. Após um período marcado por guerra e dificuldades, o país passou por uma transformação intensa, deixando de ser uma economia agrícola para se tornar uma potência industrial e tecnológica. Esse processo ficou conhecido como o Milagre do Rio Han, sendo um dos exemplos mais impressionantes de desenvolvimento econômico da história moderna. Atualmente, a Coreia do Sul se destaca na produção de eletrônicos, automóveis, navios e semicondutores, exportando tecnologia para diversos países. Além disso, o país possui forte presença no comércio internacional, sendo uma peça importante na economia global. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos em educação, inovação e planejamento estratégico ao longo de décadas. Número 7. Divisão das Coreias. A divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte teve início após a Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana foi separada em duas zonas de influência. Essa separação resultou na criação de dois países com sistemas políticos e econômicos completamente diferentes. A Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 1953, intensificou ainda mais essa divisão, deixando marcas que permanecem até os dias atuais. Atualmente, a fronteira entre os dois países é uma das mais vigiadas do mundo, simbolizando um dos maiores conflitos geopolíticos ainda em aberto. Número 8. Curiosidades e tradições. A Coreia do Sul preserva costumes que revelam muito sobre sua identidade cultural. O uso do hanbok, por exemplo, ainda está presente em celebrações e locais históricos, representando a herança do país. Ao mesmo tempo, nas grandes cidades, é comum ver um estilo moderno, criando um contraste entre tradição e contemporaneidade. Outro aspecto fundamental é o respeito aos mais velhos. Esse valor aparece no dia a dia, desde a forma de cumprimentar, com leves reverências, até na maneira de falar, que muda conforme a idade ou posição da pessoa. Em situações comuns, os mais jovens costumam demonstrar consideração e prioridade, refletindo um forte senso de respeito e coletividade. Esses elementos mostram como a Coreia do Sul equilibra tradição e modernidade de forma única. A Coreia do Sul é, acima de tudo, um exemplo de transformação. Um país que, em poucas décadas, saiu de um cenário de reconstrução para se tornar uma das nações mais influentes do mundo moderno. Sua capacidade de equilibrar tradição e inovação revela não apenas um desenvolvimento econômico, mas também uma identidade cultural forte e preservada.
Ao observar sua história, sua geografia e sua sociedade, fica evidente que o crescimento da Coreia do Sul não aconteceu por acaso, mas sim como resultado de disciplina, investimento e adaptação constante. Mais do que um destino no mapa, o país se tornou um símbolo de evolução em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo. E diante de tudo isso, fica a reflexão. O que realmente define o sucesso de uma nação ao longo do tempo? Se você gostou deste conteúdo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar novos documentários como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.